bom dia a todos e a todas. Já temos 17 pessoas aqui em nossa sala. Muito obrigado pela presença. Nós nos conectamos com um minutinho de atraso, porque estávamos ajustando um problema técnico, mas já está resolvido. Espero que todos os que estão em sala estejam bem, seguros, felizes. E vamos lá para o primeiro evento do GIETRI no modo online, mas o segundo evento do GIETRI no ano. Então, já que a gente começou com um minutinho de atraso, vamos já iniciar com a apresentação dos nossos patrocinadores, com a apresentação dos palestrantes, vamos dar início a este evento. Bom, então, nós estamos aqui para apresentar a vocês hoje o programa Litígio Zero. E este programa será apresentado por dois especialistas da Receita Federal. O primeiro deles é o Marco Antônio Ferreira Ponseti, que é auditor fiscal da Receita Federal desde 1994. Ele atualmente exerce a chefia da divisão de tributação da Superintendência Regional dos Estados do Paraná e Santa Catarina, sendo responsável pela orientação jurídica de solução de consultas formuladas pelos contribuintes. E o nosso segundo convidado é o Maurício Futerco, analista tributário da Receita Federal desde 97. Ele exerce atualmente a chefia de uma das equipes de parcelamento da 9ª região fiscal, que abrange os estados do Paraná e Santa Catarina. As equipes de parcelamento estão vinculadas à delegacia da Receita Federal em Florianópolis. E, como de costume, o moderador do evento é o nosso coordenador do Grupo de Direito Tributário, Rafael Mantovani. Bom, durante a fala dos palestrantes, vocês podem ficar à vontade para formular perguntas, e eu pediria que vocês fizessem isso utilizando a ferramenta Question and Answer, que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. À medida que vocês enviarem as perguntas, nosso moderador as selecionará e, posteriormente, fará a leitura de tais perguntas, pedindo a resposta para os palestrantes. Caso alguma pergunta não seja respondida dentro do tempo da palestra, os palestrantes enviarão as respostas posteriormente por e-mail. E, por fim, eu agradeço aos patrocinadores Master da Câmara no ano de 2023, que são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Servopa, e também agradeço aos patrocinadores do Grupo de Direito Tributário, Gaia Silva e Gaed e Tom Kiv Advocacia. Passo agora a palavra ao Rafael Mantovani, nosso moderador. Desejo a todos e a todas um excelente evento. Bom dia a todos. Agradeço primeiramente a presença do Maurício e do Marco, que prontamente aceitaram o convite para apresentar esse evento. Isso demonstra cada vez mais a cooperação entre o fisco e os contribuintes, né? Então, a intenção de fato, solucionar as questões. E esse programa Litígio Zero veio justamente para isso, né? Para encerrar a litigiosidade, ou tentar diminuir a litigiosidade entre os contribuintes e o fisco por meio de uma transação, né, que é boa para ambas as partes. Aqui eu não vou antecipar muita coisa, mas o que eu só queria comentar é que a gente tem visto um movimento da Receita e da Procuradoria nos últimos anos de fato, trazer uma aproximação entre o contribuinte e o fisco, né? E o programa Litígio Zero é a clara demonstração disso, né? Uma excelente oportunidade de regularização. Sem mais delongas, para não antecipar, vou passar a palavra então para o Marco, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a origem do programa, como funciona a transação, e depois o Maurício vai trazer detalhes para a gente sobre a nova portaria, sobre as modalidades, tentar tirar um pouquinho as dúvidas que a gente tem aqui, e fiquem todos à vontade para fazer as perguntas ali. Durante o evento, a gente vai concentrar as respostas para o final e eu vou filtrando elas aqui conforme elas forem aparecendo. Bom, palavra com o Marco. Perfeito. Bom dia. Agradeço o espaço que a Câmara Brasil-Alemanha dá à Receita Federal para a divulgação dos seus programas. Faço na pessoa do Augusto e do Rafael. Todo espaço é muito bem-vindo para nós e é um ganho mútuo, né? Que a palavra é essa mesmo, Rafael, é cooperação. Temos que mudar um pouco o mote daquela questão de fisco versus contribuinte para trocar por fisco com o contribuinte. Vamos construir juntos as soluções. Que temos que ter soluções, porque a situação que nós estamos hoje, a questão da quantidade de litígios, não tem similar no mundo.
Até inicio com um grande número aqui para ter uma ideia da dimensão do problema. A carteira de devedores da Receita Federal, dado recentíssimo de janeiro de 2023. Nós temos em carteira 2,7 trilhões de taxa, trilhões. Tá? Desses, apenas são cobráveis, que não estão em litígio, 19%. Que são realmente exigíveis, são cobráveis. 73% do total está em contencioso judicial ou administrativo. Então, é algo sem similar no mundo, como disse. A média da OCDE, em termos de litígio, é 0,2% do PIB. O nosso passa de 50%. Então, o modelo nosso não está funcionando. É um modelo falido. Temos que buscar outras soluções. E é nessa uma busca mútua de solução. Não é só a receita de forma unilateral. Tem que construir isso com as associações de classe, com as câmaras, com os contribuintes, associações, federações. Tem que ser uma construção conjunta. Por isso, então, dentro desse aspecto, a Receita Federal implantou um programa chamado Receita Brasil, que ela tem 3 pilares. São todos pilares que buscam ou reduzir, evitar os litígios já existentes, como também prevenir novos litígios. Não adianta ficar também só fazendo transação, tentando resolver e não frear novos litígios para o futuro. Temos que botar um freio de arrumação nisso. Então, esse programa ele tem 3 pilares, como afirmei. O primeiro pilar dele é a conformidade. É buscar que o contribuinte tenha oportunidade de autorregularização. Se não temos autuações, não temos processo, não temos litígio, o próprio contribuinte tenha no fisco um parceiro para tirar suas dúvidas, para buscar soluções amigáveis. Uma dúvida que ele tenha, um problema econômico que ele tem, que não conseguiu liquidar os seus débitos em tempo, ele possa negociar uma saída, tudo de forma particularizada, não uma regra geral para todos, mas caso a caso. Bastando que esse contribuinte tenha também regras mínimas de governança de risco, de gestão de riscos, que tem que ser algo recíproco também, né? O contribuinte tem que ter uma adequação também para aderir a esse programa de conformidade. Já temos alguma coisa até no passado, já funcionando muito bem na parte de conformidade. Todo mundo aqui declara imposto de renda. Quando vai fazer a declaração e esquece, digamos, algum rendimento, ou lança lá alguma despesa que não é dedutível, o fisco não faz lançamento de pronto. Pode saber, ele alerta, primeiramente. Isso já é um primeiro modelo, até bastante antigo, de conformidade. Olha, você esqueceu o rendimento, então retifique você mesmo. Não vai ser autuado. Só em último caso. A autuação tem que ser para caso de fraude, de preferência. Não para o contribuinte meramente inadimplente, que pode ter uma solução negociada para esse problema momentâneo que ele possa estar passando, questão econômica, como nós tivemos no passado recente, até hoje temos alguns resquícios disso. Então, esse é um pilar importante, a conformidade. Segundo pilar é a parte da legislação. Quem lida com a parte de legislação tributária, muitas vezes se depara com uma norma que, antes de interpretá-la, você tem até dúvida se ela está vigente ou não. Porque a tamanha quantidade de normas, até normas antigas. Eu mesmo, às vezes, me deparo lá com uma normativa da década de 80, 90, um parecer. Primeira pergunta, está vigente ou não? Para depois ter o trabalho de interpretá-lo. Então, para corrigir isso, para facilitar o trabalho tanto do fisco como do contribuinte, ao projeto Consolidação. De fazer por temas, você buscar todas as normas que têm um sumo certo tema, consolidá-las de preferência uma única norma. Atualizada, consolidada, publicada, dando segurança jurídica. Ou seja, aquela matéria está disciplinada nessa normativa. E nós decidimos fazer por normativa e não por decreto, pela facilidade de atualização. Porque os regulamentos, por exemplo, regulamentos são feitos por decreto. Mas quando eles saem, eles já estão desatualizados.
porque é uma demora burocrática normal, já que é assinado pelo presidente, isso passa pela Casa Civil, Jurídico, Procuradoria, então tem um tempo até sair a publicação. Já fazendo via normativa, a própria Receita edita, e ela pode rapidamente atualizar. Então, exemplo de uma normativa consolidadora que fizemos recentemente foi o do PIS e COFINS, no final do ano passado. Uma legislação altamente complexa. É um dos tributos mais complexos do mundo, vamos dizer, o PIS e COFINS não cumulativo, ao lado do ICMS aqui no Brasil. Então, é necessário uma norma consolide, de norte, o fisco contribuinte saber o que está valendo, quais as normas que estão vigentes, e a interpretação do fisco sobre essas matérias. Porque a IN já condensa algumas linhas interpretativas que estavam em soluções de consulta ou em pareceres. Nós incorporamos na própria normativa. Esse é o objetivo, é ter um corpo único que tenha tudo aquilo que o fisco falou sobre aquele tema, sobre aquela legislação. E o terceiro pilar, a transação tributária, que aí já focada nos litígios já existentes. Então, nós temos uma lei geral de transação, ainda não, é recente, ainda estamos aprendendo muito com isso, vão surgir muitas dúvidas ainda. É uma experiência nova aqui para fisco e contribuinte, a transação, a negociação particularizada. É algo que nós temos que aprender a fazer. Porque não havia essa ideia, a Receita não tinha essa mentalidade, né, de negociação. Era mais de autuação, realmente, né? Aqui a posição é essa e você concorda ou não. Agora não, agora se busca soluções negociadas. E é necessário. Eu daria outro número que vai parecer realmente estarrecedor, para deixar claro que não podemos continuar nesse modelo. Eu pego, por exemplo, lá, se alguém quiser ter mais dados, é só colocar lá no Google ou no Bing, coloca resultado da fiscalização Receita Federal 2022. Ali nós temos um relatório desde o ano de 2015, acho que é isso, 2015, nós temos esses dados, de quanto foi lançado ano a ano pela Receita Federal e o que aconteceu com esses débitos lançados. Qual foi o destino deles? Então, dou aqui um número, um grande número. 2015. Quanto que a Receita lançou em 2015? Lançamos 117 bilhões. O que aconteceu com isso? Quanto foi pago? Eu tenho uma curiosidade. Quanto que a Receita lançou foi pago? Veja, foi pago até, eu tenho dado até o final de 2021. Tá? Então, são 8 anos, dá para ter uma ideia boa do que aconteceu com isso. Apenas 4% disso tudo foi pago ou parcelado. 4%. E ainda estão em litígio, veja, 2015, ainda estão em litígio administrativo 35%. Ou seja, é inviável realmente. Né? 30% disso tudo foi julgado improcedente. Julgado, então, é indevido. E aí o trabalho tem que fazer. Esses indevidos foram por que causa? A Receita vai avaliar essa questão. Se foi algo, realmente, uma interpretação equivocada do fisco, já uma posição pacífica dos órgãos julgadores, não se lança mais. Tem a ver também com a conformidade. Evitar novos litígios, evitar, né, aquilo que sabidamente vai ser derrubado no órgão julgador, para que lançar? Então, um trabalho que está sendo feito de proatividade. Não lançar por lançar, sabendo que vai cair depois. E só para fechar esse dado de fiscalização, o mais recente, 2021. Tudo que foi lançado em 2021 foi no total de 137 bilhões. Quanto foi pago? 1,6%. Quanto está em litígio? 66%. Então, para esse litígio todo, temos a transação. Várias modalidades. Muitas dependem de edital com as regras, aí os contribuintes aderem, e alguns são permanentes, ou seja, negociação particular por pedido. O contribuinte pede a transação, dependendo das condições que a legislação prevê, ele pode solicitar a transação ou o fisco oferecer a ele, seja a Receita Federal, seja a Procuradoria da Fazenda Nacional. E uma das modalidades de transação é esta que o Maurício, então, vai nos falar, que é recentíssima, tem um prazo determinado até o final de março. Então, mas mesmo depois que passado esse prazo, poderão surgir novos editais com outras regras, outras transações.
Só que essa aqui é especial. Ela tem regras muito interessantes, isso que eu já encerro aqui a minha fala, passando para o Maurício, e novamente agradeço o espaço dado aqui para a Receita Federal. Bom, senhores, então, bom dia. Eu agradeço, é uma satisfação, né, participar desse evento aí, o convite do Dr. Rafael Mantovani, e é justamente isso, a gente quer procurar estar mais próximo do contribuinte, das empresas, pessoas físicas, levando até eles a toda a orientação que possa ser dada, até para evitar um retrabalho na própria Receita Federal, né? Então, hoje nós vamos falar aí sobre o programa Litígio Zero. Na verdade, é um programa implementado agora no início do ano pelo governo federal, que envolve transação e autorregularização, né? E ele nada tem a ver com outras modalidades de transação que já ocorreram, tanto na Receita Federal como na Procuradoria. Inclusive, tem duas modalidades de transação que não estão contempladas no litígio zero, mas que também estão abertas e cujo prazo é 31 de março, agora próximo, tá? Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui, espero não errar aqui. O Rafael aqui já me deu uma colinha aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Tá todo mundo vendo aí? Ok. Sim, tá certinho. Então, nós temos o programa Litígio Zero, que, na verdade, o nome oficial é o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, PRLF. E eu quero fazer aqui algumas considerações, tá? Numa linha do tempo, sobre as transações na Receita Federal. Como o Marcos falou, a transação ainda é um instituto novo dentro da Receita Federal, né? Nós sempre tivemos aí grandes programas de parcelamentos especiais, né? Mas a transação, ela começou no ano de 2020, tá? Então, nós estamos engatinhando ainda com esse novo instituto aí. Ela foi instituída pela Lei 13.988, né, de abril de 2020, onde a lei estabeleceu uma proposta individual ou por adesão na cobrança de créditos na dívida ativa da União, tá? Então, ela estabeleceu linhas gerais de regras de transação. Também por adesão, nos demais casos do contencioso judicial administrativo tributário e por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. Publicada a lei, veio uma portaria do Ministério da Economia, número 247, que regulamentou a transação por adesão, ou seja, a Receita e a Procuradoria estabelecem as regras e os contribuintes fazem a adesão. De relevante e disseminada controvérsia jurídica ou de pequeno valor. Com isso, a Receita Federal lançou o edital número 1 de agosto de 2020, onde regulamentou a transação no contencioso administrativo tributário de pequeno valor, que foi destinada a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, cujo prazo de adesão foi até 29 de dezembro
de 2020. Tá? Em 2021, foi publicado um edital da Receita e Procuradoria, número 11, em maio, que regulamentou, estabeleceu regras para transação no contencioso administrativo tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. O prazo foi até o dia 30 de agosto de 2021. Em seguida, a Receita Federal lançou um edital, um novo edital, número 1, de junho de 2021, onde estabeleceu regras para transação no contencioso administrativo tributário de pequeno valor, destinada a pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte, cujo prazo foi 30 de novembro de 2021. Em 2022, foi lançado um edital, Receita Procuradoria número 9, novamente estabelecendo regras para o contencioso administrativo tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica, cujo prazo foi 29 de julho de 2022. Em 2022, houve a alteração da Lei 13.988 pela Lei 14.375. E foi uma alteração em que a Receita, né, saiu beneficiada porque foi instituído aí a proposta individual ou por adesão na cobrança de crédito inscrito na dívida ativa ou em contencioso administrativo fiscal. E aí entra a Receita Federal, né? Novamente estabeleceu por adesão, né, nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo, e por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. Com a alteração da lei, a Receita publicou a Portaria 208, de agosto de 2022, que regulamentou a transação por adesão à proposta da Receita Federal, a transação individual proposta pela Receita Federal e a transação individual proposta pelo contribuinte, né? Então, o contribuinte oferece uma proposta de transação, de negociação da dívida para a Receita, e a Receita, né, analisando grau de recuperabilidade e capacidade de pagamento, tenta entrar em um acordo, um comum acordo, com o contribuinte. Houve a publicação de um edital da Receita em agosto de 2022 para transação no contencioso administrativo de créditos tributários irrecuperáveis. O prazo inicial de adesão era 30 de novembro de 2022 e que foi prorrogado agora para 31 de março de 2023. E o edital número 2, também do dia 31 de agosto, para transação no contencioso de pequeno valor. Também o prazo era 30 de novembro do ano passado, que foi prorrogado agora para 31 de março de 2023. Então, senhores, nós temos aí duas modalidades de transação, cujo prazo ainda está aberto, mas que não estão enquadrados dentro do programa Litígio Zero, tá? Então, essas transações, elas obedecem às regras estabelecidas nesses editais 1 e 2, tá? Está aberto, o contribuinte pode aderir, ele tem que verificar, né, as condições para que ele possa aderir a essas modalidades, e está aberto até o dia 31 de março. Agora sim, agora nós vamos realmente entrar aqui no programa Litígio Zero. Então,
foi publicada a portaria 247, do dia 18 de novembro de 2022, que regulamenta a transação de créditos tributários sob administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e a portaria 248, que instituiu a Equipe Nacional de Transação de Créditos Tributários. Então, toda modalidade de transação, exceto as de pequeno valor, elas são todos os pedidos de adesão serão encaminhados a essa equipe nacional que vai fazer a análise, tá? E a concessão ou não do pedido, certo? Por que essa equipe nacional? Para padronizar a análise dos pedidos dos contribuintes, pessoal, tá? Como a equipe vai trabalhar junta, né? Eles têm condições de fazer toda essa padronização para todos os pedidos a nível Brasil. Aí sim, esse ano foi publicada a portaria conjunta número 1, né, que instituiu o programa Litígio Zero, estabelecendo condições para transação na cobrança do contencioso administrativo tributário. O prazo, 31 de março, agora próximo. Então, aqui a gente inclui débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, então é o artigo 10, inciso 1º, para débitos com alta ou média perspectiva de recuperação, artigo 10, inciso 2º, demais casos sem a utilização de prejuízo fiscal, o artigo 11, e para dívidas de pequeno valor, artigo 13. Então, na verdade, nós temos aí 4 modalidades de transação. E também nós temos a medida provisória, número 1160, que criou a autorregularização. Então, é a hipótese, né, do contribuinte confessar a sua dívida, o contribuinte que está sob procedimento fiscal, ele pode confessar a sua dívida e, ao mesmo tempo, efetuar o pagamento integral após o início do procedimento fiscal e antes da constituição do crédito tributário. Então, o contribuinte, ele não pode ter tomado ciência ainda do auto de infração, né? Essa autorregularização afasta o pagamento da multa de mora ou da multa de ofício. Então, o contribuinte, ele vai confessar o débito, o valor principal, vai pagar o valor principal acrescido de juros. Tá? E faz parte também do programa Litígio Zero. Bom, o que é esse programa? Então, nós temos 2 formas de regularização de dívidas com redução de valores. A dívida que está em litígio, em contencioso, nas delegacias de julgamento da Receita Federal ou no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tá? Ou nos casos de contencioso administrativo de pequeno valor. A regularização ocorre por meio dessas modalidades de transação. Então, senhores, o débito, ele tem que estar em contencioso administrativo, tá? Ele tem que estar ou em DRJ ou no Conselho ou no CARF, tá? E os contribuintes em procedimento de fiscalização que tenha iniciado até o dia 12 de janeiro de 2023, que foi a data da publicação da medida provisória 1160, eles têm a possibilidade de confessar a dívida e pagar apenas o principal e juros. Então, é o que chamamos de autorregularização, tá? E o prazo para fazer essa confissão vai até o dia 30 de abril desse ano.
Então, de um lado, temos o programa Litígio Zero, que é regulamentado pela Portaria Conjunta número 1 de 2023, e são créditos tributários em litígio. Do outro lado, nós temos a autorregularização, que foi regulamentado pela Instrução Normativa 2130, e são créditos tributários em procedimento de fiscalização iniciado até 12 de janeiro e sem ainda a constituição definitiva do crédito. Bom, como o Marco já comentou, né, nós estamos numa situação quase que insustentável na Receita Federal com o estoque de processos em contencioso administrativo, né? Então, ele vem oscilando desde 2018 em torno de 100 mil processos para serem julgados, tá? O valor do estoque girava em torno de 600 bilhões, né, entre 2015 e 2019, e saltou para mais de 1 trilhão em outubro de 2022. Então, nós temos aqui processos com débitos de até 60 salários mínimos. São aqueles processos que entram na modalidade de transação de pequeno valor, tá? Pessoa física, temos aproximadamente 75 mil processos, perfazendo um total de 1 bilhão 211 milhões. Pessoa jurídica, 8.623 processos, perfazendo 74 milhões, tá? Processos com débitos acima de salários mínimos, que daí eles entram nas modalidades do artigo 10 e 11 da Portaria Conjunta. Pessoa física, 18.500 processos aproximadamente, perfazendo aproximadamente 34 bilhões. Pessoa jurídica, em torno de 88.500 processos, perfazendo 1 trilhão de reais, quase 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Bom, quais são vamos entrar então nas modalidades de transação regulamentadas na Portaria Conjunta número 1. Tá? Então, nós temos a modalidade para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, até 60 salários mínimos. Senhores, como que a gente enquadra o contencioso do contribuinte dentro de 60 salários mínimos? Esse valor é por processo, pessoal, tá? Então, o processo, os débitos controlados no processo não podem ultrapassar a 60 salários mínimos. Então, se o contribuinte tiver 10 processos, todos eles com valor inferior a 60 salários mínimos, o contribuinte vai poder transacionar os 10 processos. Se ele tiver 100 processos, ele pode transacionar os 100 processos, certo? Ele vai ter de 40% a 50% de desconto, de redução da dívida sobre o valor total do débito, tá? Então, a gente vai consolidar o débito em principal, multa e juros, e ele pode ter até 50% de redução sobre esse valor consolidado total. Ele tem até 12 meses para pagar, envolve aí uma entrada de 4%, que pode ser pago em até 4 parcelas, e depois mais o máximo de 8 parcelas. Ele não depende de classificação da dívida ou capacidade de pagamento do contribuinte, tá? E é limitado a 60 salários mínimos.
Tá? Depois nós temos as modalidades para pessoas jurídicas ou pessoas físicas sem limite de valor. Nós temos aí um desconto de até 100% sobre o valor de juros e multas para créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação. Então, são para aquelas empresas que vão ter o rating classificado em C ou D, tá? Depois até, senhores, nós vamos fazer uma consolidação na planilha que está disponível no site da Receita Federal, até para vocês poderem visualizar essa planilha e se familiarizar com ela, tá? Aqui nós temos uma novidade, a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social para quitar entre 52% a 70% do débito, tá? E também nós temos aí o prazo de até 12 meses para pagar. Então, agora, considerando, tá, o grau de recuperabilidade, eu tenho dificuldade de, às vezes, trava a língua aí para falar essa palavra, e o uso de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa, observando a capacidade de pagamento. Senhores, o grau de recuperabilidade e a capacidade de pagamento, esses dois índices, eles foram calculados pela Procuradoria da Fazenda Nacional, tá? Então, a gente simplesmente pegou o estudo que a Procuradoria fez e nós estamos aplicando, né, aos contribuintes esse índice calculado na PGFN. Então, para créditos tributários irrecuperáveis ou de difícil recuperação, nós podemos ter uma redução de até 100% de juros e multas, tá? Limitado a 65% do valor total do crédito tributário. Então, o desconto, ele não pode ultrapassar 65% do crédito tributário. No mínimo, 30% do saldo devedor tem que ser pago em dinheiro, em até 9 prestações, e o restante pode ser com uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Créditos tributários de alta ou média recuperação são para as empresas classificadas com rating A ou B, tá? Não tem redução de juros e multas, tá? Então, é a dívida integral, você vai lá somar a principal, multa e juros. Ele tem que pagar, no mínimo, 48% do saldo devedor em dinheiro, em até 9 prestações, e o restante com uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Bom, considerando somente a capacidade de pagamento, sem uso de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa, serão oferecidas as seguintes opções. A entrada de 4%, sem redução. Então, a gente faz a consolidação da dívida, principal, multa e juros, calcula 4%, tá? Que vai ser o valor da entrada e ele pode pagar em até 4 vezes. O restante, os 96% restantes, pode ter uma redução de até 100% de juros e multas, limitado a até 65% do valor total da dívida em até 2 parcelas, ou redução de até 100% de juros e multas, limitado até 50% do valor total do crédito em até 8 parcelas. Tá? O contencioso de pequeno valor, aquele até 60 salários mínimos.
Então, a entrada é de 4% do valor consolidado dos créditos escolhidos, pagos em até 4 prestações mensais e sucessivas. Ele vai ter 50% de redução, inclusive sobre o principal do débito, tá? Então, a gente pega a dívida consolidada total e aplica a redução de 50%. O restante em até 2 meses. Ou a entrada de 4% do valor consolidado do crédito, pago em 4 prestações, e uma redução de 40% sobre o total da dívida, que pode ser paga em até 8 meses. Todas as parcelas, a partir da data da consolidação, que é a data do pedido de adesão, são corrigidas pela taxa Selic. Tá? Então, senhores, o período de adesão começou dia 1º de fevereiro, vai até o dia 31 de março para a transação e até o dia 30 de abril para a autorregularização. Como fazer? Mediante abertura de processo digital no portal do Centro Virtual de Atendimento, portal ECAC, disponível no site da Receita Federal. Então, o contribuinte vai abrir um processo digital, ele vai escolher a modalidade de transação que ele tem interesse, né? E vai juntar a documentação exigida. Qual é essa documentação? O requerimento de adesão. Então, para cada modalidade tem um modelo de requerimento, o recolhimento inicial da parcela, né, que ele vai obter utilizando a planilha de simulação que está disponível no site da Receita Federal, e a certificação contábil de um profissional contábil que tenha registro no Conselho Regional de Contabilidade da existência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, se a modalidade que ele escolheu usa esse tipo de crédito, ok? Pessoal, até aí tudo certo? Ok. Eu tenho uma pergunta que acho que está bem no momento aqui, da gente antecipa, essa questão da certificação do contábil da existência do prejuízo fiscal e baixo cálculo negativo, né? A dúvida é se esse documento, esse certificado, será oferecido pela Receita ou se a certificação é uma verificação que será feita depois com base na ECF, FD, enfim, nos documentos do contribuinte. Bom, Rafael, na verdade, é um documento que vai ser fornecido pelo profissional contábil, tá? Então é o contador, então, que vai fornecer um Isso, documento contador, se responsabilizando pelo prejuízo. Exatamente. Ele vai apresentar, né? E mostrando que a empresa ela tem essa disponibilidade de crédito, tá? E a Receita, depois, ela tem até o prazo de 5 anos para confirmar esse valor de prejuízo que o contador, que a empresa informou, tá? Perfeito. E é um documento livre ou a Receita está disponibilizando um modelo desse documento de certificação? Olha, que eu saiba, a Receita não disponibilizou um modelo. Eu acho que é um certificado livre, tá? Perfeito. Baseado, claro, na escrituração da empresa. Tá bom, obrigado. Tá? Então, a forma de adesão, né? O contribuinte acessa o portal ECAC. Eu acho que a tela aqui, para mim, ao menos eu não consigo enxergar nada aqui, mas eu estou indo meio pelo rumo, pessoal. Ele vai escolher ali processos digitais, né, onde tem aquela seta vermelha. Eu acho que a tela ficou um pouco sem muita visibilidade, tá? A gente está enxergando super bem aqui. Ah, é?
Ah, então sou eu que estou com a vista ruim mesmo aqui. Mas tudo bem, eu já meio que decorei esse passo a passo, então sem problema. Ele vai acessar ali processo digital, né? Aqui deixa eu pegar minha colinha aqui, pessoal. Solicitar serviço via processo digital, que é esse quadrinho aqui, né? Aí aqui ele vai selecionar, tem a área de concentração de serviço, né? Que na verdade, qual é o serviço que ele está requisitando? Transação tributária, tá? E ali o subtipo de processo seria a modalidade que ele tem interesse, tá? Então aqui tem todas as modalidades que estão enquadradas lá no artigo 10, 11 e 13 da portaria conjunta, tá? Como fazer os cálculos, pessoal? Então, no site da Receita Federal, nós temos uma planilha. Eu vou... Deixa eu entrar aqui no site da Receita Federal. Eu vou fazer o passo a passo aqui para vocês. Vamos lá. Estão conseguindo visualizar? Sim. Ok. Então, assim, tem uma planilha, né, no site da Receita Federal, lá no quadro do litígio zero. Vocês têm que baixar essa planilha, é um arquivo Excel, né? Baixar no computador, tá? E aqui tem todas as orientações para vocês preencherem essa planilha, certo? Então, nós temos aqui um vídeo explicativo, tá? Que ele explica passo a passo, né? Cada célula que vocês têm que preencher. Tem a portaria conjunta número 1 e tem a portaria PGFN 6757, tá? Então, o Leia-me, na verdade, são essas orientações iniciais, pessoal. Então, vamos aqui nos quesitos, o item 1. Tá? Quesitos. Aqui tem várias perguntas, né, que a planilha faz. Eu não vou ficar lendo aqui, né, a explicação de cada quadrinho desses, né? Então, por exemplo, como um exemplo, a pergunta 1. O contribuinte devedor se enquadra em alguma hipótese do inciso 3º do artigo 25 da portaria 6757, tá? E aí você pode, você tem a opção aqui de responder sim ou não, tá? Eu vou entrar aqui diretamente nas perguntas 7, 8 e 9, que são as que nos interessam, tá? Eu vou começar aqui pela pergunta número 9. Pretende utilizar créditos decorrentes de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social para quitar seus débitos que forem enquadrados na modalidade de transação do inciso 2º do artigo 10 da portaria conjunta? Sim, eu vou escolher essa modalidade aqui. Perfeito? Então, aqui, como eu disse, né, tem a explicação para cada uma das perguntas que a planilha solicita, que a planilha coloca ali para o contribuinte. Agora,
débitos, pessoal. Nós só vamos preencher na planilha as células que estão em azul, certo? O que está em cinza é onde tem a fórmula e onde não é permitido fazer nenhuma inserção. Nós vamos digitar aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pessoal. Aqui, ó, no leia-me, desculpe, no item 0, o leia-me, você vai colocar o CNPJ do contribuinte, tá? E o nome do contribuinte. Como é uma planilha Excel, né, ela não vai fazer nenhuma conferência, né, com nenhum sistema da Receita Federal. Então, aqui vocês podem colocar o número que vocês quiserem aqui, certo? Então, CNPJ aqui, nome. Empresa do Brasil. Aí lá nos quesitos, então daí no item 1, quesitos, você responde essas perguntas aqui, né? E o interesse é por essa modalidade aqui. Nos débitos, a gente vai informar o número do processo, tá? Também pode colocar aqui qualquer número. Aqui sim, o valor do principal, tá? Então, vocês podem, no site da Receita Federal, buscar o valor consolidado para cada processo que esteja em contencioso, tá? Eu vou utilizar aqui números redondos até para facilitar depois o cálculo e a visualização dos resultados, tá? Então, vamos pegar aqui um principal de 10 milhões. Multa. Vamos pegar a multa de ofício aqui de 75%. Então, vai dar 7 milhões e 500 mil. E, na verdade, essas células aqui, pessoal, elas só aceitam números, tá? Se você colocar, vamos supor, errou lá a digitação, você vai colocar aqui uma letra, ele vem aqui no teste de digitação, ele vai dar erro, tá? Então, quando dá erro, você sabe que você digitou algum caractere errado, tá? Então, volta aqui, ó, eu digitei a letra D, então apago a letra D, coloco um 0. Beleza, teste de digitação, tudo certo, ok? E vamos colocar aqui de juros 12 milhões e 500 mil. Então, nós temos um total de dívida de 30 milhões de reais, tá? Esse contencioso administrativo, ele está há mais de 10 anos em julgamento. Você pode digitar sim ou não. Se for sim, ele vai ser classificado naquela categoria de débitos irrecuperáveis, tá? Mas vamos colocar não aqui, certo? Aí, pessoal, então o item 2, e claro, isso eu digitei um processo. Para cada processo, vocês vão ter que preencher uma linha aqui, tá? Então, se a empresa tiver 20 processos no contencioso administrativo, ela vai e quiser incluir os 20 na transação, ela tem que digitar linha a linha todos os 20 processos, os valores de cada um, tá?
Agora vamos aqui para o item 3, que a gente chama de CAPAG, é a capacidade de pagamento, pessoal. Então, aqui já tem um resumo, né? O total de débitos, né, de 30 milhões. Total dos débitos que deseja transacionar são os 30 milhões, tá? Total dos débitos não incluídos no contencioso administrativo fiscal. Essa informação, senhores, ela foi encaminhada para todos os contribuintes na Caixa Postal, tá? Então, todos os contribuintes que têm algum processo em julgamento na DRJ ou no CARF, foi encaminhado esse valor aqui para a Caixa Postal, tá? Eu até peguei aqui um caso prático, né, de um contribuinte e vou colocar aqui. Então, esse contribuinte tem débitos não incluídos no contencioso administrativo. Então, são todos os débitos que estão devedores na Receita Federal, tá? Não estão com exigibilidade suspensa. 95 milhões, 712 mil, 538 reais e 96 centavos, tá? A capacidade de pagamento desse contribuinte também foi encaminhado para a Caixa Postal de todos os contribuintes, tá? Então, todos que têm contencioso receberam essa mensagem na Caixa Postal, que vai dar aqui um valor de, para esse contribuinte que eu peguei, 32 milhões, 801.451,61. Tá? Então, aqui já houve a classificação do contribuinte no rating D de dado. Então, ele já entra como um débito irrecuperável ou de difícil recuperação, e o desconto teórico para esse contribuinte foi calculado em 73,91%. Tá? Desconto teórico, pessoal, certo? Teste de digitação, tudo certo, não errei nada, tá? Até aqui tudo bem? Certo? Tudo certinho. Só uma curiosidade aqui, Maurício. Aqui tem fórmulas ocultas ali que vão calcular isso. Esses parâmetros, eles servem somente para a receita ou a PGFN usa o mesmo parâmetro? Você tem o mesmo parâmetro. Mesmo parâmetro. Então, se, por exemplo, um dia eu quiser simular uma transação com a PGFN, eu posso calcular o meu rating aqui também, para ter uma ideia se eu estou num índice ou em outro. Ou não necessariamente? Não, aqui não vai poder, porque, veja, esse total do débito não incluído no contencioso, Rafael, é o débito no âmbito da Receita Federal. Ah, entendi. Não tem a PGFN junto. Não tem a PGFN, tá? Então, perfeito. Então, só para tirar a dúvida mesmo. E a gente está falando, essa simulação toda é para as modalidades do inciso 1º e 2º do artigo 10. O pequeno valor... Não, aí é outra... É outra planilha, né? Outra planilha, isso. Perfeito. Tá? É o artigo 10 e o artigo 11 aqui, tá? O pequeno valor, que é o artigo 13, aí é uma outra planilha, uma outra forma de cálculo, tá? Outra coisa, senhores, veja, essa capacidade de pagamento, ela foi calculada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Já tivemos contribuintes, né, que eles não concordaram com essa capacidade de pagamento, tá? Aí eles têm que entrar por meio do Regularize, no site da Procuradoria da Fazenda Nacional, eles têm que entrar com uma petição no âmbito da Procuradoria e fazer o questionamento para a Procuradoria, dizendo que eles não concordam com a capacidade de pagamento que foi
informada, né? E eles têm que daí levar elementos, né, que comprovem, né, que tentar comprovar que eles têm uma outra capacidade de pagamento, certo? Bom, então nós temos a classificação. Agora vamos aos cálculos, pessoal. Tá. Então, olha, nós temos aqui o número do processo, né? Nós colocamos um processo só, valor principal 10 milhões, multa mais juros 20 milhões, o rating dessa empresa foi classificado como D, de dado, o desconto teórico, tá? Foi de 73,91%. E o saldo devedor é de 30 milhões. Por quê? Nessa modalidade que eu escolhi, ele não tem redução de multa e juros, tá? É aquele caso que ele tem que pagar 48, no mínimo 48% em dinheiro e o restante ele pode utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, tá? Então, esse valor. Vamos lá para a consolidação da dívida. Aqui, ele mostra... tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Só, em vez aqui de usar esse aqui, deixa eu usar esse aqui primeiro. E esse campo escolha uma opção que está em vermelho não foi escolhido. Acho que deve ser por isso que Não, ele não está calculando, não? É que aqui você pode, para esse item 7, se você quiser fazer a modalidade do artigo 11 da portaria. Ah, entendi. Tá? Mas talvez tenha que colocar um não, então, será? Deixa eu pôr esse sim aqui para o inciso 1º do artigo 10, tá? Eu vou colocar aqui. Então, vamos continuar aqui com os mesmos débitos, capacidade de pagamento fica igual, os cálculos. Aqui, ó. Para esse caso aqui, tá, pessoal? Esse caso aqui, o que que aconteceu? Deixa eu voltar aqui. Depois a gente volta lá naquele que eu estava. Principal 10 milhões, multa mais juros 20 milhões. Então, o rating D, o critério de transação é o 10.1, que está aqui, ó. Inciso 1º do artigo 10, tá? O percentual máximo do limite de redução é de 65%, tá? Sobre o valor total da dívida. E o percentual do desconto teórico, 73,91%. Desconto teórico. Nós vamos usar o desconto permitido pela legislação, 65% dos 30 milhões, pessoal, que vai dar o valor do limite de redução, 19 milhões e 500 mil reais. Tá? Aqui seria o valor da redução conforme o critério. Então, esse seria o valor máximo que poderia ter de redução, né? Mas como atingiu o limite de 65%, ele vai ter a redução somente de 19 milhões e 500 mil reais. Então, ele vai pagar, então a gente vai pegar os 30 milhões da dívida, tá? Vai diminuir esse valor de redução. Qual é o saldo devedor do contribuinte? 10 milhões e 500 mil reais. Isso é o que ele deve no contencioso, ok? Nessa modalidade de transação. Vamos fazer a consolidação. Beleza.
30 milhões, tá? Ele teve uma redução de 19 milhões e 500 mil reais, então ficou um saldo devedor de 10 milhões e 500 mil reais, tá? O valor mínimo que ele tem que pagar em dinheiro é 3 milhões 150 mil reais, se não me engano aqui deixa eu ver aqui, pessoal, vou pegar minha colinha aqui. O inciso primeiro, ele tem que pagar no mínimo 30% do saldo devedor em dinheiro, tá? 30% do saldo, então seria 30% de 10 milhões e 500 mil, certo? O restante, ele pode utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social. Então, você pega 10 milhões e 500, diminui 3 milhões 150 mil, que ele tem que pagar em dinheiro, ele pode utilizar 7 milhões 350 mil em crédito de prejuízo fiscal, tá? Aqui ele vai colocar quanto que ele efetivamente vai utilizar de prejuízo fiscal. Vamos supor que ele não tenha esse montante total de prejuízo, que ele tenha somente 6 milhões. Então, ele vai colocar aqui 6 milhões. Tá? Aí vai ficar, para ele pagar em dinheiro, 4 milhões e 500 mil reais, certo? Qual vai ser o resumo da dívida dele? 4 milhões e 500 mil ele tem que pagar em dinheiro. Então, ele vai pagar 4 parcelas, ele pode pagar em até 9 parcelas de 500 mil reais, certo? Para essa modalidade aí do inciso 1º do artigo 10. No mínimo 30% do saldo devedor pago em dinheiro em até 9 prestações mensais e sucessivas. Certo? Alguma dúvida? O comentário que fica aqui, Maurício, é que talvez, dentro das limitações em condições específicas, um dos melhores programas que já foi editado até hoje foi a regularização tributária, né? Porque, claro que tem a questão ali quando a gente vai em capacidade de pagamento, se a gente, por exemplo, preencher ali que a capacidade desse contribuinte era de 500 milhões, de 1 bilhão, por exemplo, de pagamento, esse desconto, teoricamente, reduziria, né? Por outro lado, existe uma presunção de recuperabilidade para débitos em contencioso há 10 anos. Então, me parece, eu não simulei essa planilha com vários cálculos, mas me parece que para esses processos que estão há 10 anos sem finalizar o julgamento na Receita, eu terei os descontos aplicados. Então, para processo, vamos pensar assim, que a probabilidade de perda é maior do que a de ganho, né? É uma excelente oportunidade realmente do contribuinte, né? Porque essa presunção, ela acaba afastando outros cálculos, ela joga direto dos melhores descontos, das melhores condições, possibilidade de utilização de prejuízo. Então, um programa bastante interessante, né? Esse cálculo mostrou muito isso agora. Se o contribuinte tivesse prejuízo para pagar tudo, né, o desembolso financeiro seria de 3 milhões para quitar um débito de 30. Exatamente. É algo muito favorável. Sim, uma dívida de 30 milhões, Rafael, ele vai ter que desembolsar 4 milhões e 500 mil reais, que seria o quê? 15% da dívida, né? É que aqui você ainda colocou um prejuízo menor, mas se tivesse todo o prejuízo, seria 13%. Exato, exatamente. Então, a empresa que tem um montante de crédito de prejuízo fiscal alto, né, ela vai poder utilizar todo o prejuízo que ela tem para abater a dívida. Tá? Pessoal, agora vamos voltar naquela
naquela modalidade lá, enquanto eu estava passando aqui, eu falei, meu Deus, será que eu vou passar vergonha aqui na frente de todo mundo e não vou conseguir fazer aquela modalidade? Eu já entendi o que aconteceu. Vamos voltar. Eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, tá? Para a gente não ficar, cada exemplo que for fazer, ficar preenchendo uma planilha com números diferentes. Então, vamos voltar lá no quesitos, tá? Aqui eu vou mudar, então eu vou colocar não e vou colocar sim aqui, pessoal. O inciso 2º do artigo 10 da portaria conjunta número 1. Ontem eu fiquei fazendo testes, né? E eu acabei me batendo também. Eu cheguei nessa modalidade aqui e eu não conseguia ir para frente. Daí até eu liguei para um colega meu, Rafael, lá de Floripa, né? Era 8 horas da noite. Eu falei, Rafael, essa planilha está errada, né? Amanhã eu vou passar a maior vergonha aqui com o pessoal preenchendo. Mas daí depois que eu entendi. O que é o inciso 2º do artigo 10? São empresas classificadas com alta ou média perspectiva de recuperação, pessoal. Então, essas empresas, se a gente for aqui no item 2, débitos, tá? O débito vai permanecer o mesmo, eu não vou mudar. No item 3, capacidade de pagamento, ele não preencheu a planilha nos itens seguintes, porque essa empresa, ela estava classificada como rating D, tá? Então, no rating D, ela nem poderia optar pelo inciso 2º do artigo 10, tá? Então, vamos mudar esses números aqui, pessoal. Vamos colocar aqui, débitos não incluídos no contencioso administrativo fiscal. Vou colocar aqui 10 milhões, tá? Então, a empresa tem pouca dívida, 5 milhões aqui, tá? Vamos fazer um... Opa! Eu vou tentar colocar essa empresa aqui no rating A ou B. Capacidade de pagamento, vou colocar aqui 60 milhões. Tá? Vamos supor que foi esse índice que foi calculado pela Procuradoria. Tá? Ó, consegui que a empresa fosse classificada no rating B. Qual o desconto que ela teria? Não teria desconto nenhum, porque o inciso 2º do artigo 10, ele não permite desconto de multa e juros, tá? Vamos lá para os cálculos, pessoal. Então, a dívida continuaria 30 milhões, consolidação. Aí sim. Então, aqui eu vou tirar esses 6 milhões, né? Até poderia deixar, porque não vai influir em nada. Aqui não vai influir em nada. Então, ó, ela vai ter... Qual é o valor mínimo a pagar em dinheiro? Seria 48% do valor total. Então, ela teria que pagar em dinheiro 14 milhões e 400 mil reais. Tá? É uma empresa que é classificada como alta ou média recuperabilidade. O valor máximo a quitar com crédito de prejuízo fiscal, 15 milhões e 600 mil. Tá? Vamos supor que essa empresa tenha esse prejuízo fiscal. E só lembrando que o prejuízo não é os 15, né? Os 15.600 é 34% do prejuízo, né? Oi? Nesse caso. Aqui já é o cálculo do crédito gerado com prejuízo, né? Isso, exatamente. Então, a empresa tem que ter aqui 50 milhões de prejuízo para ter essa disponibilidade. Exatamente. É aquela alíquota que é aplicada, então aqui já é o resultado da aplicação da alíquota, certo? Isso. Tá. Então, ela vai pagar em dinheiro, ela tem que pagar em dinheiro 14 milhões e 400 mil, tá? Ela vai amortizar
15.600.000 com prejuízo, então quais seriam as parcelas? 9 parcelas de R$ 1.600.000. Tá? Então, vejam, pessoal, que a empresa que tem rating A ou B, as condições já são um pouquinho menos favoráveis, né? Até porque ela tem uma capacidade de pagamento maior, certo? Só volta ali no débito. Se eu marcar o débito como mais de 10 anos, ele vai voltar para aquele desconto bom, que é o que a gente estava imaginando? Não, nessa modalidade aqui, não. E eu não posso ter as duas modalidades ao mesmo tempo? Porque essa é, inclusive, uma pergunta que foi feita aqui no chat, né? Se eu posso ter débitos em modalidades diferentes para fazer... Porque ele me parece que ele está permitindo várias linhas aqui. Né? Se eu marcar lá, se eu puder voltar no débito e tentar marcar, ver se muda alguma coisa, eu vou colocar, porque é uma coluna 2 ali. De 20, se eu colocar ali mais de 10 anos, sim. Só que daí... eu vou ter que mudar a modalidade também. Mudar a modalidade, exato. Porque mesmo que eu coloque sim aqui, mas se a empresa tem um alto grau de recuperabilidade, ela não vai... Mas é porque o débito virou irrecuperável. É isso que eu estava interpretando da lei, né? Vamos tentar voltar lá para a dívida dos cálculos. Tá. Vamos lá na capacidade porque de aqui eu pagamento. continuo B, não mudou nada. Não mudou E nada. nos cálculos ele deveria... Não, ele não... não dá o desconto. Né? Então, porque eu estava entendendo que ele daria... Então... mas talvez eu tenha que selecionar a modalidade lá, né? Vamos supor, podemos escolher aqui, vamos escolher essa modalidade do artigo 11. Não, mas ó, se o meu débito é irrecuperável, em 10 anos, ele é inciso primeiro do artigo 10. Então, eu teria que marcar sim no 8 também. Essa que tenta marcar o sim no 8, porque talvez ele permita. Aqui? Mesmo com o rating B, isso, agora volta lá para o cálculo, vamos ver se ele... Tá, eu deixo colocar... esse dá para tirar, vamos lá. Porque deu meu... Não. Então tá, vamos lá para a capacidade. Não mudou nada. Não mudou nada. E no cálculo ele deveria ter dado desconto, deu. Então, esse é o ponto. Então, o melhor contribuinte do Brasil, se ele tiver um débito parado há 10 anos, um processo não parado, né, mas ainda em julgamento, ele vai ter desconto. E esse que é o ponto. Tem razão. É aqui que está a grandíssima vantagem. Eu tenho processos, Maurício, geralmente os de valor pequeno, né, 100 mil, 200 mil, 500 mil, que eles estão para julgar a VRJ há 10 anos. Então, nesse caso, ainda que seja uma empresa totalmente pagadora de tributos, com rating A, ela terá o desconto. Exatamente. E poderá usar prejuízo. Pode então, ver. essa que é a grande vantagem desse programa, né? Exatamente, exatamente. Até pode ver aqui, Rafael, né, todos que estão olhando, o rating continua como B, só que aqui no cálculo, como ele tem um débito classificado como irrecuperável, ele altera o rating aqui para D. Isso, para este processo, perfeito. Exatamente, e ele aplica o desconto, né? Tá certo, Rafael, obrigado. Eu acho que agora, as próximas palestras, a gente vai contratar você para dar palestra. Não, eu participo, pode deixar. Deixa eu falar, Maurício, a gente está com mais 10 minutinhos aqui para encerrar. Eu imagino que a gente estava terminando com essas simulações mesmo, e a gente está com várias perguntinhas aqui. Você tem mais algum ponto lá da apresentação? Não tenho mais nenhuma. Eu até ia fazer mais uma simulação, tá? Mas vamos encerrar por aqui, porque eu acho que deu para mostrar, né, como mexer na planilha, pessoal, tá? Então, qualquer dúvida, claro mesmo. Isso, qualquer dúvida que alguém tenha, alguma empresa tenha aí, a gente está à disposição daí para ajudar aí a fazer o cálculo, tá? Perfeito. Eu vou, então, rapidamente, fazer umas 2, 3 considerações, para eu já tentar passar para as perguntas, são muitas,
e eu vou tentar consolidar elas. Se quiser até tirar da apresentação, Maurício, que a gente Tá, beleza. melhor. Uhum. Mas assim, então, destaques que eu queria colocar aqui. Então, primeiro, aquela questão de que para até 60 salários mínimos é por processo, eu acho que isso é muito importante, tá? Porque tem contribuintes, e geralmente pessoa física, empresas menores, que têm muitos processinhos. Exatamente. Né? Então, aqui é interessante porque você tem desconto de principal, isso até então, para débitos da Receita, a gente não tinha desconto de principal. Então, aqui acaba tendo um critério bastante interessante. Eu queria comentar dos 10 anos que vira recuperável, a gente já testou e, de fato, é um desconto sem precedentes. Deixa eu só ver aqui. Mas aqui são outros comentários, vou deixar mais para o final para ver se ainda sobra tempo, porque ele envolve outros. Ou vou perguntar agora para o Marco, porque daí a gente depois volta aqui para o programa especificamente. Tá. Nas transações que nós temos na Receita, eu queria confirmar essa informação, eu não tenho transação para débitos constituídos e não pagos, até hoje. Então, pelo que eu vi, quando o contribuinte tem litígio, tem autuação, tem processo, tem transação. Agora, se eu declarei que devo e não paguei, eu não tenho possibilidade de transação. Eu queria confirmar essa informação, ou se, como a gente está falando de uma transação, talvez no individual eu conseguisse alguma coisa, Marco. Ou Maurício, a gente tem essa informação, se é possível ou não? Bem, posso falar, Marco? Pode. Na verdade, então, senhores, para débito declarado, tá? Débito declarado pelo contribuinte, seja em declaração de imposto de renda da pessoa física, ITR, DCTF, DCTF Web, ele não é passível, por enquanto, de inclusão em nenhuma modalidade de transação na Receita Federal, nem na individual, tá? Perfeito. Então, por enquanto, nós não temos essa possibilidade. Um outro ponto que gera dúvida também, que eu queria colocar, é a questão da renúncia, que até a gente tratou brevemente em outra oportunidade. A renúncia só vem dos processos, a defesa, só vem após a aceitação da transação. Então, o contribuinte não tem que ter medo de tentar a transação, porque se der errado por algum critério da Receita, eu continuo com minhas brigas administrativas. Certo? Exatamente. Então, assim, se por qualquer motivo a Receita indeferiu o pedido de adesão dele, tá? O processo que estava na DRJ ou no CARF volta para julgamento, tá? Isso, perfeito. Volta para julgamento. Isso é bom para desmistificar esses medos. E a outra questão que já foi perguntada aqui, depois eu vou até desmarcar aqui as perguntas, é que a adesão é por processo. Então, não há possibilidade de adesão parcial. É possível pedir da Receita, e a gente queria que ver se seria possível em um mês ainda, que o processo seja segmentado. Então, por exemplo, eu tenho um processo em débitos de IPI e de PIS e COFINS, por exemplo. É difícil, mas vamos pensar que a gente tem. Eu poderia pedir para a Receita segmentar esse processo em 2? Pode. É possível. Mas eu preciso que isso aconteça antes de eu fazer a adesão. Eu não consigo, na adesão, colocar metade de um débito somente. Eu tenho que colocar ele inteiro de um processo. Então, ele tem que estar separado já para fazer a adesão. Então, Rafael, senhores, é possível você fazer uma desistência parcial de uma impugnação, de um recurso, desde que você consiga distinguir fato gerador, tá? Então, como o exemplo que você citou, tem IPI, PIS, COFINS. Eu quero desistir do IPI e quero manter o julgamento de PIS, COFINS. É possível? É possível. Claro, vocês vão ter que fazer um pedido de desistência, a gente vai ter que desmembrar esse processo, tá? Só que isso a gente vai fazer no nosso tempo da Receita Federal, tá? Porque assim, lá na planilha e na documentação, no formulário de requerimento, você vai informar, relacionar a dívida do IPI, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tem que protocolar um pedido de desistência parcial para que a gente saiba que vocês estão desistindo somente do IPI e que a gente consiga fazer o desmembramento do processo. Perfeito.
Eu vou passar então agora para as perguntas, tá? E talvez até eu já vou meio sugerindo aqui um caminho para a gente agilizar. E Augusto, a gente está com o tempo vencendo, mas acho que como agora a gente tem a oportunidade de tirar várias dúvidas, eu vou me permitir quebrar o protocolo da Câmara Alemã e passar uns minutinhos, tá? Então, quem tiver que sair agora do evento, para os compromissos, que fique à vontade, quem está assistindo. Mas acho que é importante a gente passar por alguns pontos, até porque como isso depois é disponibilizado também, a gente tem alguns pontos respondidos. Então, o primeiro deles aqui, né, o contribuinte falou que recebeu o e-mail, tal como vocês comentaram, mas no e-mail dele não apareceu os processos legíveis, tá? Eu também tive esse caso de alguns contribuintes que conversaram comigo, e o relato é que processos que estão na Câmara Superior, por vezes, não aparecem, e a Câmara Superior é um órgão integrante do CARF, e débitos decorrentes de processo de compensação não homologada não estão aparecendo. Então, eu queria saber de vocês se os débitos que eu tenho manifestação de conformidade para reconhecer o crédito e homologar a compensação, esses débitos estão com possibilidade suspensa, se esses débitos também entram, se eles são entendidos como contencioso, porque não há dúvida do débito, ele é confessado, a dúvida é do crédito. Então, se o entendimento da Receita, isso vale, e é só uma questão do e-mail ali que não apareceu, ou se de fato não pode, e se esses da Câmara Superior, eles também estão dentro do CARF e, portanto, também estariam dentro do litígio. Tá. Sim, estão tanto a manifestação de inconformidade que esteja em julgamento em DRJ ou CARF, quanto os processos da Câmara Superior de Recursos Fiscais entram na transação, tá? São passíveis de serem transacionados, tá? Aí, Rafael, é aquele caso, essa extração que foi feita para enviar para a Caixa Postal, ela está apresentando algumas falhas, tá? Então, eu me coloco à disposição, tá, do contribuinte, caso ele até queira ir presencialmente na Receita, agendar um horário, né, a pessoa que é representante da empresa, para olhar esses processos, né, para que a gente possa verificar e confirmar para o contribuinte realmente está aqui, o valor é esse, tá, eu estou me colocando à disposição disso, tá? Não, perfeito. E até já respondendo essa pergunta aqui, alguém comentou a falta de atendimento pessoal na Receita e tal, porque hoje em dia a gente é quase tudo eletrônico, né? Sim. Mas hoje sempre de experiência própria que nós temos um setor de parcelamento, é possível chegar lá, pegar uma senha, conversar, então acho que esse é o caminho para quando há necessidade. Ou é possível hoje agendar esse horário não, online, Rafael, como funciona? na verdade, assim, como assim, eu trabalho às vezes um pouco em casa, um Tem pouco na remoto Receita, também. né? Então, se para esses casos da transação, se a gente puder fazer meio de campo com você ou com a Perfeito. Câmara, e a gente agenda um horário para o contribuinte e eu recebo o contribuinte lá. Perfeito. Tá? Fazemos Pode isso. ser? Tá. Não, perfeito. Podemos tocar dessa forma. Outras dúvidas que acho que já temos as respostas. Débitos indicativo atualmente em parcelamento regular podem ser transacionados. Neste programa de litígio zero, não, porque a gente fala somente da Receita Federal. A gente não está falando de débitos na PGFN, né? E a outra pergunta que acho que veio na sequência, débitos da PGFN de empresas falidas, né, se podem ser colocados no programa, também não, porque a gente está falando também de débitos da Receita. A questão da portaria ser conjunta, me parece, com a PGFN, é que a gente está usando critérios da PGFN, está seguindo as mesmas normas, né? Então, eu já vou dar essas perguntas como Então, respondidas. só pontuando aqui, Rafael, o artigo 10 e 11, na verdade, eles são modalidades somente da Receita Federal, né? Por quê? Porque o processo tem que estar ou na DRJ ou no CARF, tá? O artigo 13 é que ele pode ser tanto na Receita quanto na Procuradoria, que são o contencioso de pequeno valor. Daí eu vi aqui várias perguntas que já foram respondidas, eu estou marcando. Uma pergunta aqui, e daí eu não sei se vocês têm bola de cristal,
mas se haverá algum outro programa de refinanciamento, de débitos, que não estão no contencioso, então, hoje a Receita tem alguma previsão já de um parcelamento nas modalidades do refis anterior, ou esses que eu comentei de declarados e não pagos? A gente já tem alguma previsão disso? Tem alguma notícia? Ó, senhores, oficialmente não, tá? Porque assim, isso depende do Congresso, né? Do Congresso aprovar alguma lei, né? Que institua um refis, um PERT aí, né? Oficiosamente, né, a gente eu sei que já existe alguma movimentação aí para a instituição do PERT 3, aí, PERT 2, né? Mas isso aí depende daí das próprias entidades, empresas, contribuintes, né, articularem com o Congresso para que seja votada uma lei que institua um parcelamento especial, né? Então, oficialmente, a gente não tem nada no momento, tá? Perfeito. Aqui tem um comentário de por que alguns contribuintes não receberam mensagem via CAP. Eu estou imaginando que tem alguém que, eventualmente, a Receita não entendeu que tinha processo administrativo e talvez não tenha encaminhado. Aí é o caso, acho que, de procurar a Receita, seja via chat, seja pelo meu contato aqui, tá? Então, depois, pela Exatamente. Câmara, a gente consegue falar, porque o problema é que a pessoa não recebe a capacidade de pagamento. Exato. Então, no site da PGFN, como é a mesma capacidade, eu tenho acesso na Regularize a minha capacidade de pagamento, Maurício? Olha, eu vou Essa é ficar. uma boa Eu pergunta. entendo que sim, Tá. mas eu vou confirmar essa pergunta, Rafael, tá? Eu vou confirmar com o pessoal da PFN lá, tá? Tá bom. Mas aí, então, passem, aqui está anônimo, mas quem está com essa questão, passe para mim que eu encaminho Tá. da Receita. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui tem uma mais complexa. Imaginando 10 processos de execução cadastrados, tá? Mas execução a gente já está falando de PGFN, né? E 2 deles abrangidos pela prescrição intercorrente, o caminho seria também pelo Regularize? Sim, me parece que para todos, né? A gente não vai entrar aqui no litígio zero, né? E daí a pergunta era subsequente, caso não resolva até dia 31 e tal. Como a inclusão, acho que é tanto aqui quanto na PGFN, como a inclusão tem sido por débito, por processo, eu ter alguns que vão regularizar via prescrição intercorrente, eventualmente, por pedir de revisão do CDA, eu acho que não interfere, tá? Mas aqui, de fato, o caminho é via Regularize com a PGFN. Tá? Sim. Aqui uma pergunta interessantíssima. Se o contribuinte recebeu um acórdão do RJ desfavorável, eu preciso recorrer para ele continuar em litígio e poder aderir? Então, o pessoal, quando a gente recebeu está no prazo ainda, né? Sei lá, dia 20 de fevereiro recebeu uma decisão do RJ, né? Ele já perdeu, teoricamente, não há mais contencioso, a não ser que ele recorra. Eu acho que a recomendação, por óbvio, vai ser recorrer. Recorre e depois faz a desistência lá na frente. Eu acho que, dentro de um critério de bom senso, daria tudo certo. Mas, para evitar a dúvida, me parece que é melhor recorrer. E pelo que você está concordando com a cabeça, acho que é isso mesmo, né, Maurício? Isso. Eu vou pedir até para o Marcos confirmar, mas eu entendo que ele deve recorrer, né, Marco? Veja, o contencioso ele vai perdurar até o final do prazo recursal. Então, se ainda está nos 30 dias do prazo de recurso voluntário, ainda o contencioso persiste. Então, tem que ver a data que ele vai fazer essa adesão. Então, se ele vai aderir, já passaram os seus 30 dias, aí quando ele aderiu, já não estava mais em contencioso. Então, na verdade, se ele não quer correr riscos, né, de o prazo estar correndo, ele quer aguardar um pouco mais para pensar se vai aderir ou não, então é muito importante fazer o recurso para ter mais prazo até o dia 30 de março, para depois fazer a adesão. Então, tem que controlar esses prazos também. Perfeito. E aqui a pessoa que tinha perguntado disse, a PGFN informou que dia 6 vai disponibilizar o rating. Então já mata aquela dúvida que eu tinha tido antes, né, de como que vem o rating. Deixa eu ver, a gente está terminando aqui.
Empresas que possuam processos elegíveis em mais de uma das modalidades. No 10 e no 11, é possível que tu pode mais de um formulário de adesão? E daí aquela dúvida que eu estava na hora da simulação. Se eu tenho mais modalidades, são várias adesões, tal como era o Refis antigamente, ou consigo consolidar várias modalidades em uma adesão só? Desculpe, Rafael, você pode repetir ou não? Assim, ó, o contribuinte ele consegue o 1, porque ele, por exemplo, ele está no rating A, tá? Então ele vai cair no inciso 2º do artigo 10. Mas ele tem processo de 10 anos, então ele também vai cair no inciso 1º. Nesse caso, que eu tenho dois débitos em modalidades diferentes, eu faço uma adesão só com várias modalidades, ou cada modalidade é um pedido de adesão específico no ECAC? Eu acredito que cada modalidade é um pedido de adesão específico, tá? Mas, assim, essa pergunta eu ainda vou confirmar a resposta para você. Tá bom. Daí, quando nós formos, a gente vai postar isso no YouTube depois, eu vou, se me permitir, Maurício, eu coloco isso nas perguntas embaixo nos comentários, porque acho que essa é uma pergunta interessante para constar expressamente a resposta, né? Se é uma ou se são duas. Tá. E daí aqui nós já respondemos isso daqui também. Alguém informando que no site da Receita é possível solicitar o reenvio da mensagem por capacidade, então tá ótimo, obrigado pelo auxílio. A listagem dos débitos que estão aptos ao listígio 0, em princípio é o ponto corrente da empresa, vai sair todos os débitos com credibilidade suspensa, como você comentou, né, Maurício? Sim. Então, se o débito está lá na listagem de pendências do contribuinte como débito com credibilidade suspensa, são os débitos que estão com discussão administrativa e portanto, podem ser incluídos. Eu já posso dizer de antemão que, por vezes, quando a gente está com prazo para recurso ou tem algum probleminha sistêmico, o débito não está com credibilidade suspensa, mas ele aparece como débito de PAF. E daí eu imagino que eu vou ter que fazer um pedido para a Receita para corrigir essa situação, né, para que ele conste como um débito passível de Exatamente, inclusão, Rafael. né? Inclusive, né, teve alguém que informou até aí que não recebeu a mensagem na caixa postal ou recebeu, mas não apareceu alguns processos. Então, assim, se o contribuinte emitiu o relatório de informações para emissão de certidão, tá? Nesse relatório vai constar todos os processos que estão em contencioso, tá? Então, aí até ele pode confrontar os processos relacionados no relatório com o que foi colocado na caixa postal, lá na mensagem da caixa postal, tá? Ótimo. Aqui alguém perguntou se a gente vai disponibilizar a apresentação, vai ficar disponível no YouTube, daqui a alguns dias já deve estar disponível. Eu vou para a última aqui que nós temos. Como podemos confirmar a listagem dos débitos contribuintes que estão aptos? A gente já comentou, né? Então, em princípio, são todos que têm discussão, eles deveriam constar como legitimidade suspensa, mas Maurício que eu vou te explicar também. Em especial aquele que está suspenso no ponto corrente da empresa e que não temos visibilidade do valor está detalhado, considerando principal muito justo. Em princípio, aqui não tem nome de ninguém, em princípio, quando eu tenho um outro campo lá no ECAC, que eu consigo visualizar PAF por PAF, principal muito e juros. Isso. Tá? Eu sei que existem algumas limitações quando eu tenho débitos, eu sou responsável tributário por conta de uma cisão, de uma sucessão, mas nesses casos eu posso pedir também que a Receita faça via chat, muito provavelmente eu vou pedir que faça a abertura dos débitos. Tá? Isso. Uma pergunta aqui, os cálculos do simulador são vinculantes? Eu já fiz essa pergunta, Maurício, ontem, eles não são vinculantes, né? Porque eu posso ter errado alguma coisa no cálculo, vamos pensar assim, mas a Receita vai usar o mesmo critério, isso é fato. Isso. Né? Então, estando o cálculo adequado na planilha preenchida de forma adequada, ele deverá ser o mesmo cálculo realizado pela Receita. Exato. E por fim, antes dos meus agradecimentos, uma pergunta que acho que é mais uma curiosidade, se tem um prazo médio de resposta dessa transação individual.
Então, acho que a pergunta é, já tivemos casos, Maurício, que a gente já homologou qual foi a Receita já homologou qual foi o tempo médio, e se tem uma previsão de conclusão desses trabalhos, dessa transação do litígio zero agora. Bom, Rafael, nós não temos essa previsão, até porque todas essas modalidades de transação, elas serão analisadas pela equipe nacional, né? A gente sabe até que essa equipe nacional está sendo engordada, né? Aí o pessoal tá indo gente, servidores, auditores da Receita para trabalhar todos esses pedidos, mas assim, a gente não tem uma previsão de quanto tempo vai demorar essa análise, tá? Ele vai ser muito parecido, então, com o PERT e o PRT. Então, o contribuinte faz a adesão, paga a entrada, paga as 9 parcelas, demonstra o prejuízo, e a Receita vai ter o período ali para analisar. E a desistência do meu processo administrativo vai ser só pós a confirmação. Eu acredito que vai ser rápido, né, porque a gente, né, enfim, o processo administrativo também não pode andar, né? Imagina ter um julgamento favorável, desfavorável, enfim, a bagunça que isso vai dar. Então, como tem essa força-tarefa, deve ser rápido, acho que mais rápido que esses outros programas, né? Mas, de qualquer forma, então, o contribuinte vai ter que aguardar esse procedimento todo. Isso. Tá bom. Ó, passamos... Rafael, deixa eu só pontuar aqui uma coisa. Então, assim, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, nós temos o chat. O chat, na verdade, ele vai dar uma orientação básica da transação, né? Nós temos aí a Câmara né, de Comércio Brasil-Alemanha, que vocês se prontificaram a fazer um elo, né, entre os contribuintes e a Receita, tá? Pode ser agendada uma reunião presencial aqui na Receita, né? Mas assim, a empresa que não é de Curitiba, tá? Que seja de uma outra cidade do Paraná e Santa Catarina, a empresa pode abrir um processo digital, tá? Com o assunto de parcelamento de recuperação judicial, e dentro desse processo vocês podem colocar lá a petição que ela quiser, o questionamento que ela quiser, que a gente vai responder, tá? Nós não temos um processo específico para transação, tá? Mas então, até esse processo de recuperação judicial, na verdade, os contribuintes estão usando, né, para peticionar vários assuntos relacionados a parcelamento. Eu só quero pontuar que essa regra vale para a 9ª região fiscal, tá? Paraná e Santa Catarina. Nós abrimos essa possibilidade até a gente entende né, a dificuldade que a gente tem de dar fazer um plantão fiscal para o contribuinte, tá? Então, é mais um meio que ele tem de contactar a Receita Federal. Esse processo de recuperação judicial vem para a equipe de parcelamento e a gente vai analisar e responder o contribuinte e ele vai poder ver a resposta via processo digital, via ECAC, tá? Perfeito, obrigado. Então, e daí, né, os associados que têm dúvidas que não foram respondidas ou tenham novas, então fiquem à vontade para mandar para o Augusto, ele vai encaminhar para mim, eu faço contato com o Maurício e a gente responde oportunamente. Então, já um pouquinho adiantado o horário, já passamos 15 minutinhos, acho que foi muito importante. Queria agradecer novamente, né, a disponibilidade do Maurício e do Marco para estar com a gente aqui hoje, para tirar essas dúvidas, para essa apresentação, né, que foi muito clara, bastante completa, acho que todos devem ter gostado muito. E com isso eu encerro, então, nosso evento, passo a palavra para o Augusto. O Augusto, se quiser falar o e-mail ali que ele colocou no chat aqui, você pode falar também. Bom, obrigado. Isso. Todos, um bom dia. Augusto, pode encerrar o evento. Tá ótimo. O nosso e-mail foi colocado pela Marcela no chat, arracaparaná@arracabrasil.com. Direcionem as suas perguntas para este e-mail, por favor. Depois a gente repassa para o Maurício e para o Marco. Bom, aproveito para agradecer. Só um detalhe, a gente está acostumado, né? Arracá, porque a gente fala em alemão, né? É AHK, né? Isso, bem lembrado. @ahkparaná.com.br.
Exatamente. AHK Brasil, não, é ahkparaná@ahkbrasil.com. Perfeito, isso mesmo. Então, ótima lembrança, Rafael. E em nome da AHK, ou AHK, eu agradeço ao Maurício Futeco, ao Marco Antônio Possetti pela apresentação de hoje, pela apresentação do programa, né? Eu nunca vi um webinar com tantas perguntas. Hoje foi realmente bombástico. E então, agradeço a vocês, obrigado, Rafael, pela moderação, e agradeço aos amigos patrocinadores deste ano, na RACA Paraná, na modalidade Master, Anderson Balão de Advocacia, Robert Bosch, Grupo Servopa, e aos patrocinadores do Grupo de Direito Tributário, Gaia Silva e Gaed e Tom Key Advocacia. A todos e a todas, uma excelente sexta-feira, bom final de semana, e até uma próxima oportunidade. Forte abraço. Até. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço.